Olá, tudo bem com você? Meu nome é Lohane e eu estou aqui para falar sobre a diáspora africana. Fazer um comparativo, né? Brasil, uma história inconveniente, o filme, e o artigo Escravidão, Mortalidade e Doenças, de Kate Barbosa. Então, vamos começar aqui falando sobre o trajeto, né? Como que era para ser o trajeto de Pedro Álvares Cabral. Em 1500, né? Pedro Álvares Cabral tinha que fazer essa rota aqui, se encaminhando para a Ásia, em direção à Ásia e Índia, na busca, né, de especiarias. Mas o que aconteceu? Veio um vento muito forte e levou um pouco mais para o oeste, né, o que fez eles encontrarem ali o Brasil. Então, como que se deu esse encontro, né? A gente já sabe que já existiam os indígenas aqui no Brasil. Como se deu? Os indígenas, eles foram bem amistosos, tanto é que eles subiam nos navios, tentavam, né, conversar, se comunicar com os marinheiros e tudo mais. Só que isso foi por pouco tempo, que logo eles foram forçados à escravidão. Então, eles tiveram que trabalhar na lavoura, na extração do pau-brasil, porque por mais que não tinha muitas coisas de extração, além do pau-brasil e em alguns lugares ouro, né? Tinha muitas terras. Então, eles viram ali uma oportunidade para lavoura e colonização. Gradualmente, no século XVI, as plantações aumentaram as suas riquezas e tornaram capazes de comprar escravos estrangeiros. Isso se deu principalmente pela plantação de cana-de-açúcar. A diminuição da escravidão indígena, substituída pela africana durante o século XVI, deu-se em certas áreas do litoral e não por toda a colônia. Os indígenas também se mostraram inadaptados para a lavoura, porque eles não compreendiam o conceito de superprodução trazido, né, de uma sociedade mais civilizada. A população indígena se reduzia devido às epidemias ou ela era abalada pelo trabalho forçado. Eles não eram acostumados, né? Tanto é que essas doenças, essas epidemias, elas estão relacionadas no artigo da Kate com os navios vindos, né, do continente africano e do continente europeu. Os índios não eram acostumados, né, com essas patologias. Então, o que é diáspora africana? A diáspora africana é o conceito dado, né, ao fenômeno caracterizado pela imigração forçada desses africanos durante o tráfico transatlântico de escravizados. E junto com esses seres humanos, nestes fluxos forçados, embarcavam nos tumbeiros, que eram os navios negreiros, modos de vida, cultura, prática religiosa, língua, formação de organização política, que acabaram por influenciar na construção da sociedade as quais os africanos escravizados tiveram como destino. Existe a estimativa que durante todo este período do tráfico negreiro, aproximadamente 11 milhões de africanos foram transportados para as Américas, dos quais em torno de 5 milhões tiveram como destino o Brasil. Então aí nós temos uma grande porcentagem, né, porque ao contrário dos outros países, né, vamos fazer uma comparação aqui com os Estados Unidos, eles pararam mais cedo de fazer esse tipo de importação de escravos e começou a aumentar. Já no Brasil, o que aconteceu? Ao invés de aumentar, tinha diminuído. Porque os africanos, né, os escravos africanos, eles eram tratados como objetos, né? Então, se quisesse matar, podia fazer o que ele queria com ele. Então, eles trabalhavam até morrer, não eram bem alimentados, eram acometidos por doenças. Então, assim, provavelmente foi uma forma diferente de cada país lidar, né,
com isso. Então, as principais rotas do tráfico, a gente tem aqui a demonstração, né? E a gente vê aqui como que eram transportados, né? A gente tem aqui a demonstração de como as crianças ficavam de um lado, grávidas do outro, né? Mais em cima. As outras mulheres, elas iam aqui mais no meio. E no fim de tudo, os moleques, né? Os moleques que eles falam eram podemos dizer assim, os mais adolescentes e machos adultos. E eles morriam muito durante este período. Por quê? Né? Então vamos descobrir por quê. O tráfico provocou um grande declínio demográfico na região da Angola, mas continuava sendo a região preferencial dos portugueses. Isso se dava porque o Portugal havia recentemente colonizado o sudoeste da África, incluindo a Angola, que era o lugar preferido deles, né? De fazer esse tipo de importação. As condições de viagem eram terríveis, os porões dos navios eram lotados e muitos morriam na viagem. 20% morriam na viagem, enquanto 40% morriam em 6 meses após a captura e transporte. A expectativa de vida desses escravos aqui no Brasil, quando eram nascidos aqui no Brasil, chegava até 20 anos. E quando vinham de fora, era de 6 a 10 anos no máximo, tá? O comércio de escravos era um dos mais lucrativos, estando ao lado de mineração, da produção de açúcar e o comércio de especiarias do Oriente. Em relação à expectativa de vida, esses compradores, né, de escravos, eles não viam como a morte como prejuízo, porque para eles o escravo negro ele tinha duração de 1 ano. Então, se passou deste tempo, ele estava ali trabalhando, então ele teve foi lucro, tá? Então, a partir da segunda metade do século XVIII, começou a perder força essa ideia de que a escravidão era um modo de geração de riquezas. Considerava que a escravidão colocava em risco a segurança pública devido ao alto índice populacional de escravos e as revoltas por eles organizadas, né? Porque com o tempo chega um momento que o ser humano ele não consegue mais suportar. Então alguns começam a se levantar, né? Começam a levantar alguns líderes e não necessariamente fazer manifestações, mas começam a resistir mais, né? A Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra, exigia cada vez mais trabalhadores assalariados. Só que, no entanto, os donos de escravos, eles hesitavam em aderir à Revolução Industrial Europeia e suas tecnologias que dispensavam a escravidão. Por quê que eles faziam isso? Porque a escravidão ainda era muito barata, né? E os meios tecnológicos, eles eram mais caros para eles, né? O investimento tecnológico. A Inglaterra, então, passa a condenar esse tipo de comércio e perseguir os traficantes de escravos. No entanto, ela continua importando, né, do Brasil cacau, café, açúcar. Então, consequentemente, ela estava contribuindo ainda com a escravatura, porque tudo que era produzido aqui no Brasil era através, né, dos trabalhadores escravos. Os escravos buscavam cada vez mais formas de resistência, como fugas. Muitas pessoas não conseguiam mais aguentar a dor de viver daquela forma, então eles suicidavam. As mulheres abortavam suas crianças porque não queriam que seus filhos vivessem daquela forma, e cada vez mais foram surgindo organizações de comunidades, né, os quilombos. Quando a gente lembra de quilombo, a gente lembra o quilombo dos Palmares, né? E hoje em dia a gente tem, em muitos lugares, tem preservado essas regiões, né? Que a gente chama de regiões quilombolas. Então a Lei Áurea ela foi assinada pela princesa Isabel somente em 1888, que foi o momento que marcou o fim da escravidão, né? Sendo o Brasil o último país independente a findar esse tipo de sistema.
Um dos problemas em torno da abolição é que ela foi apresentada pelo Estado monárquico como presente. Na verdade, não foi bem isso, né? Existiram várias lutas travadas para que isso pudesse acontecer. Então, a gente tem aqui... a gente chega no fim com a Lei Áurea. Só que, no entanto, eu ia terminar, mas eu acho importante falar isso. Eles não ficaram totalmente livres, né? Eles acabaram ficando presos ao sistema, escravos do sistema, porque eles não tinham onde cair morto, né? Uma forma assim mais vulgar de falar. Então, muitos deles tiveram que continuar servindo seus senhores e continuar a viver daquela forma. Mas algumas coisas foram mudando ao longo do tempo, só que ainda hoje há uma discriminação muito grande em relação a essas pessoas, né, que são nosso povo. E se não fosse eles, nós não teríamos essa diversificação na nossa cultura. E a gente tem que ser muito grato a eles. Então eu vou aparecer daqui a pouquinho e com a minha cara e a gente dá continuidade. Então, o que nós podemos levar para a nossa vida agora? Bem, o vídeo ele traz toda a realidade, né, de como que foi colonizado o Brasil, como que veio a independência. Ele mostra muito a questão da violência, por isso que se trata de Brasil, uma história inconveniente, muito inconveniente, tanto com os indígenas quanto com os escravos africanos, pois todos foram muito maltratados, não tinham condições ali, não tinham condições de higiene, não davam nenhuma condição desse tipo. Eram muitos os castigos que eles davam para essas pessoas. Eles as tratavam como um verdadeiro objeto, né, do qual eles podiam maltratar, bater o tanto que quisesse, não quisesse alimentar, eles não alimentavam. Tudo que eles davam como roupa eram trapos velhos e um pedaço de pão por dia para poder manter a sobrevivência deles. E se eles morressem, ainda não era prejuízo para eles, porque para eles um escravo tinha validade de 1 ano. Então, a partir daí a gente vê, né, a questão por que é uma história inconveniente. E além de passar por tudo isso, Kate traz a questão das doenças, né? Para os índios trouxeram ali os resfriados, mesmo que comuns, mataram muitos índios. Uma população de 4 milhões passou a 2 milhões. E era varicela, coisas que hoje são erradicadas, ou existe vacinas para, né, de prevenção, como meio de prevenção, e eles eram acometidos por muitas doenças infectoparasitárias. Provavelmente eles viviam descalço, né? E aí tinham contato com fezes, a gente pensa assim que esses escravos, eles trabalhavam somente na lavoura. Na verdade não, eles faziam todo tipo de trabalho, inclusive o trabalho de pegar os dejetos, né, daqueles que tinham dinheiro, que compravam esses escravos, e levar para o mar para jogar fora. Então assim, essas pessoas, elas colocavam esses dejetos em cima da cabeça, e todo aquele, não gosto nem de imaginar, aquele líquido que descia desses baldes caíam sobre seus corpos, então eles eram contaminados. Então as doenças que Kate fala estão todas relacionadas ao modo de vida que eles tinham, a má alimentação, desnutrição. Então eles não tinham um sistema imune eficiente contra qualquer tipo de doença que pudessem acometer, principalmente se o corpo deles não tivesse criado anticorpos para poder produzir contra aquela doença. Então, eu creio que é isso que deveria passar. Apesar de toda a dor e sofrimento, eles trouxeram para nós, né, a sociedade brasileira, o povo brasileiro, uma grande miscigenação, uma grande variabilidade na questão cultural, muito diversificada, muito rica, dança, música, enfim, muito diversificada. Então, eu acredito que eles é o pilar da nossa sociedade.
Se não fosse eles, o Brasil não teria se reerguido. Mas a dor para que isso fosse possível foi muito grande e não foi merecida.